Na Venezuela, o procurador-geral do regime de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, acusou o presidente Lula e o presidente do Chile, Gabriel Boric, de serem agentes da CIA, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. Em uma entrevista a uma TV local, Tarek sugeriu que o brasileiro e o chileno atuariam para atender aos interesses americanos. Quem é o porta-voz que eles colocam dizendo as coisas mais bárbaras contra nosso país através dessa chamada esquerda? O senhor Boric. E quem o acompanha agora? Lula. Para mim, Lula foi cooptado na prisão. Essa é a minha teoria. Essa é minha teoria. Parte dessa chamada esquerda cooptada pela CIA e pelos Estados Unidos na América Latina agora tem dois porta-vozes. E Lula não é o mesmo depois que saiu da prisão, por tudo que se mostra agora. Não é o mesmo em nada. Não é o mesmo em nada. Saab também argumentou que a eleição de Lula foi respaldada e validada pelo Tribunal Superior Eleitoral do Brasil e afirmou que o mesmo teria ocorrido na Venezuela. O Lula que foi preso por corrupção e que de repente aparece apto a concorrer como se nada tivesse acontecido e ganha a presidência. O senhor ganhou, senhor Lula. Você que tanto se intromete nos assuntos internos da Venezuela, você ganhou porque um tribunal eleitoral determinou sua vitória. Depois da repercussão do comentário de Tarek Saab, o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela afirmou que as falas do Procurador-Geral da República sobre Lula não representam a posição do governo de Nicolás Maduro a respeito do presidente brasileiro. Com esse destaque, a gente abre o programa de hoje. Silvio Navarro, começar contigo, Silvio. Sua análise sobre essas declarações. Boa noite. Ainda não estou ouvindo o Silvio aqui, não sei se sou só eu aqui no estúdio. Como a gente não está te ouvindo, Silvio, já te passo. Vou com o Adalberto Piotto para a gente abrir o programa de hoje. Piotto, que nos dias dessas falas, o governo Maduro já tirou o corpo fora, disse que não concorda com aquilo que disse o procurador-geral. Que tal, Piotto? Boa noite. Boa noite, Brau, mestre. Boa noite, Silvio, Ana, querida, todos que nos acompanham. Eu não sei o que é mais ridícula a tese, se é ridícula a tese de que a CIA está se intrometendo nisso, ou se é a declaração do governo como em si, porque depois o governo de Maduro tenta apaziguar. O procurador-geral na Venezuela é um homem do regime de Maduro, é um homem do governo de Maduro, óbvio que é. Então o que ele está dizendo é o que o Maduro pensa de fato. Agora, ele faz um monte de ilações aí, e isso é muito dessa esquerda, né? Há sempre uma intromissão dos Yankees, da CIA e não sei do que. O que o Lula disse em relação, por exemplo, às eleições venezuelanas e disse atrasado, é só por algum pingo de vergonha que talvez tenha tido, porque as evidências todas de que houve uma fraude, um golpe do governo Maduro nas eleições para se perpetuar no poder, isso o mundo inteiro sabe. Não precisa que a CIA conte isso para alguém, ou que o presidente chileno conte, ou que o presidente brasileiro... O presidente chileno, vale dizer, está falando e denunciando isso há muito tempo, tá? Não vamos colocar o Gabriel no mesmo... O Gabriel Boric no mesmo balaio do Lula. O Lula é outra coisa. O Lula negou essa história, insistiu, não, quero ver as atas, não sei do que e tudo mais, com todas as evidências que já estavam à mostra de todo mundo. Bom, então, eu só não sei o quanto que o regime vai aumentar o tanto de índice de ridículo que passa. Mas, enfim, ditaduras são ditaduras, ela não presta explicações a ninguém, né? E você, Ana Paula Henkel, como interpreta, Ana, esse episódio? Jogo de cena? Qual que é, hein, Ana? Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde para vocês aí em São Paulo, Piotto, Silvio, meu mestre Augusto. Muito boa tarde à nossa audiência maravilhosa. Deixa eu entender, Vitor, peraí. Agora o Lula, que vive de mãos dadas com o Irã, que canta morte à América no seu parlamento em que, inclusive, o vice do Brasil, o vice do Lula, o Geraldo Alckmin, estava presente quando eles cantaram morte à América. Esse Lula trabalha para os Estados Unidos. É isso? Olha, a gente fica até sem falar, né? O Lula, sem ter palavras para explicar isso, porque o Lula ser cooptado pela CIA, e aí é isso que o Piotto disse, né? É o discurso naftalina, imperialismo, yankee, é uma coisa assim,
eles moram numa revolução antiga, antiquada, que não existe mais. Então é para rir, é apenas para rir, né? Porque o Lula, hoje, mais óbvio do que nunca, que recebe cartinhas de agradecimento de grupos terroristas que são inimigos dos americanos, esse Lula é agora empregado dos Yankees. Só tem que dar risada mesmo, Vitor.